Vamos em frente. Então, o livro que eu comentei ontem é esse aqui, tá? O Investidor Inteligente. É um livro bem bacana, assim, para quem pretende aplicar, né, os ganhos futuros. Logo, vocês estão ganhando muito dinheiro, com direito. Amém. Oh, mas é em breve mesmo, já, né, Jonathan? Deus abençoe que isso vai acontecer logo, logo. Hum. E ele abençoa, só vocês terem fé. E falando, iniciando a nossa aula, tá? Falando sobre o que eu falei no início da aula de ontem, sobre concursos e tal. Estejam bem atentos às aptidões de vocês. É só esse cuidado que vocês têm que ter, porque o direito é muito amplo, vasto, e, e não vale o dinheiro de você fazer uma coisa que você não gosta, tá? Então, achei interessante o que o Léo falou ontem, né? Que ele quer atuar tem no âmbito do tribunal, no âmbito de juizado, de TJ, porque ele está adorando o estágio, está indo muito bem. Então, assim, isso já é um sinalizador. Mas vejam direitinho se vocês têm aptidão para concurso, porque o concurso hoje é um trabalho, tá? O concurso virou profissão. Muitas pessoas deixaram seus empregos e tal, então sentam a bunda na cadeira 8 da manhã e só larga dos livros às 10 da noite. Então tem que ter todo um planejamento para isso, não pode aguardar o edital sair, tem que se preparar um ano antes, dois, por causa da concorrência, né? Hoje em dia está muito concorrido. E no Brasil, a gente tem um agravante em relação a isso. Paga-se muito bem o servidor, é discrepante em relação à iniciativa privada, né? O que se paga a um servidor do empregado. Então, as pessoas buscam mais. É bem comum, e agora nessa pandemia, com o aumento do desemprego, logo que saírem os concursos, a gente vai ter aí muita gente, mas muita gente mesmo, e muita gente boa, né? De repente, pessoas que não estão indo bem como autônomos, contadores, até advogados já, e que não estão conseguindo angariar clientes, ter clientes, acabam indo para a esfera do concurso e tem que ter aptidão, tá, para isso. Eu falo por experiência própria, eu estudei 5 anos para magistratura do trabalho e até que eu dei um stop, tá, eu realmente, eu adoeci com a história do concurso, né, muitas provas e tal, eu não dei conta daquilo de do emocional, né, de estar assim, bem tranquila, dia da prova, aquela pressão de passar, e eu estudei para um concurso que eram muitas fases, 5 etapas e tal, e é muito mais, é o dobro de estressante, né? Que eu sei que não é o caso de muitos aqui, que eu sei que vocês, de repente, almejam um analista ou procurador e tal, daí não tem tantas fases. Mas estejam atentos às aptidões de vocês, tá? Eu, por exemplo, não tenho aptidão de modo algum para ser concurseira. Eu percebi que me estressou demais e o que me realiza mesmo é estar atendendo todo dia as pessoas, ajudando o próximo, aquela dinâmica de ir lá no fórum, fazer audiência, voltar, e eu amo lecionar, então, assim, percebam direitinho as aptidões para vocês não ficarem dando murro em ponta de faca e sofrendo, ok? Vamos para a nossa aula. Ontem nós falávamos das estabilidades provisórias, também chamadas garantias de emprego. Eu disse a vocês que eu gosto dessa expressão garantia de emprego, porque, na verdade, a estabilidade mesmo que existe prevista na Constituição, nós não temos mais na CLT, ela foi revogada pela CF de 88. Agora nós só temos estabilidade aos servidores públicos, lá no artigo 37, né, a partir de 3 anos de estágio probatório. Então,
Antes da CF de 88, nós tínhamos a estabilidade decenal aos empregados privados. Depois foi abolida, temos só o regime de FGTS e algumas garantias de emprego, ou também chamadas estabilidades provisórias. Então, recordando a aula de ontem, nós falamos da estabilidade gestante, que é até 5 meses após o parto. Falamos da estabilidade dos dirigentes sindicais, lembrando que os dirigentes são em número de 7, segundo o artigo 522 da CLT, podendo esse número chegar a 14 devido à suplência, porque é devido à estabilidade não só aos dirigentes, mas aos seus suplentes. E essa garantia provisória deles de trabalho como a questão do dirigente, a questão do cipeiro, é muito parecida com os políticos, né? Os políticos têm lá a suplência, tem sempre o suplente, que daí vai substituí-lo e tal, é muito parecido, tá? E na CLT a gente tem essa possibilidade de suplentes, tanto na estabilidade da CIPA, como na estabilidade dos dirigentes sindicais. O que vocês têm que tomar cuidado? Regrinha geral para concurso, regrinha geral para OAB, em todas as estabilidades, extinguindo-se a empresa, tá? Extinguindo o estabelecimento, a estabilidade, uma regra geral, vai ser extinta também. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, contratos por prazo determinado, aviso prévio, contrato de experiência. Se a pessoa adquirir a estabilidade nesse prazo, né, vai ter direito à estabilidade, nós vimos que vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, a questão do dirigente sindical. Dirigente sindical, nós vimos a súmula ontem. Se ele se candidata, tá? Se o prazo da sua candidatura for no aviso prévio, ele não tem direito à estabilidade. Já a gestante, e por exemplo, hoje nós vamos falar do acidente de trabalho, doenças ocupacionais, nesse caso, persiste a estabilidade, tá? Por uma questão social. A gestante, porque a estabilidade gestante visa, sobretudo, salvaguardar os interesses do nascituro. E na estabilidade do acidentado do trabalho, doença, também, né, visa-se, sobretudo, resguardar aí a saúde do trabalhador. Então, assim, por esses motivos óbvios, que a gente vai ter aí a estabilidade persistindo, mesmo que essa doença, que esse acidente aconteça no contrato de experiência ou durante o interregno do aviso prévio, ok? Regrinha que vocês têm que guardar, que isso cai muito em concurso e no exame de ordem. Outra coisa, súmula 244 sobre a estabilidade gestante. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não extingue o direito à estabilidade, tá? Não retira esse direito. Se ele não sabia, se ele tinha... Então, aí o que a doutrina chama de responsabilidade objetiva do empregador, ou seja, mesmo que ele desconheça os fatos, a estabilidade, e venha saber só pelo processo, a estabilidade persiste. Outro detalhe sobre as estabilidades que eu queria falar para vocês. A questão da extinção da empresa, a falta grave. Então, a falta grave cometida em qualquer estabilidade, ela pode cessar a estabilidade naquele momento, tá? Então, se o empregador fica sabendo, por exemplo, no curso da estabilidade, que ele foi difamado nas redes sociais, que ocorreu um fato grave, ensejador,
de justa causa, a estabilidade vai cessar imediatamente. E uma coisinha também que eu falei para vocês ontem, que é muito importante, é que quando vocês advogarem ou quando vocês atuarem, mesmo no concurso, a estabilidade, súmula 469 e OJ 399 do TST, ela só autoriza a reintegração, tá? Se o empregado ajuiza a ação no curso da estabilidade. Caso já tenha passado o período, é muito comum, por exemplo, procurar-se o advogado um ano depois, ou o advogado demorou um pouco para propor. Aí só vai ser devida a indenização, que são o quê? Os salários e os demais consectários legais. Porém, eu falei que o cuidado de quem vai prestar exame de ordem e de quem vai ser advogado, né, início de carreira e tudo mais, que vocês têm que ter, é que nessa questão da estabilidade, eu contei até para vocês um fato, na minha primeira audiência, né, em que muitas vezes a empresa oferece o cargo para a pessoa retornar, tá? Porque, assim, as estabilidades visam, sobretudo, a manutenção do emprego. Então, é errado no exame de ordem você já pedir diretamente a estabilidade, pedir a indenização. Você tem que fazer aquela tutela, reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência ou tutela antecipada, pedindo a reintegração. Caso Vossa Excelência sucessivamente entenda desaconselhável ou porque ultrapassou o período, né, súmula 369, OJ 399, requer-se o pagamento da indenização. Sempre fazer o pedido sucessivo, porque as estabilidades visam, sobretudo, a manutenção do emprego. Então, é errado o advogado já pedir direto os salários, 13º, e não pedir a estabilidade, tá? Não pedir a reintegração ao serviço. Mesmo que ultrapassado, tem que ter esse cuidado de pedir a reintegração aos serviços e, sucessivamente, tendo em vista que ultrapassou o período, vem pedir a indenização. Beleza? Eu disse para vocês, né, que na minha primeira audiência eu tive essa questão, fui surpreendida pelo advogado da parte contrária, que ofereceu o posto de trabalho para minha cliente. Como ela não estava preparada para isso, ela disse que não queria voltar para a empresa. Aí o juiz de trabalho falou: doutora, como assim ela não quer voltar? Então ela vai perder o direito. Então tem que ter muito cuidado com isso, vocês que quem for advogado, tá? Bom, queridos, hoje nós vamos dando continuidade, nós vamos falar da estabilidade decorrente de acidente de trabalho e doença ocupacional. Temos novidades aí recentes. Não sei se vocês se recordam, o ano passado, a gente teve uma MP 905 de 2019, que disse que acidente de trajeto não configurava mais acidente de trabalho. Porém, nesse ano, em abril, isso foi lá em novembro, tá? Em abril desse ano, nós tivemos outra MP de número 955 de 2020, que revogou o dispositivo lá da MP 905 de 2019. Então, agora quem for prestar exame de ordem, estejam atentos a isso, que acidente de trajeto voltou a ser, tá? Acidente considerado acidente de trabalho. O que é importante da gente saber dessa estabilidade? Eu até coloquei mais um materialzinho lá para vocês, né? Coloquei um material de apoio complementar. É importante saber um pouco de previdenciário. Tem muitos de vocês que eu sei que querem atuar também na área previdenciária. Não tem como a gente dissociar um direito do outro. Um advogado completo, ele tem que saber um pouco de cada área. E quem é de trabalhista tem que saber previdenciário, né? Quem quer fazer direito do trabalho na prática. Então, vejam, o que é importante disso?
é o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, que define o que é acidente de trabalho. Não é a lei trabalhista. Acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Aí eu vou colocar para vocês aqui o acréscimo da aula que eu coloquei, esse material complementar lá hoje, para a gente saber como é amplo esse conceito de acidente de trabalho. Tá? Vejam lá, artigo 19, ó, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º, que são segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária. A empresa é responsável pela adoção e o uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Por isso que as empresas têm que ter uma CIPA, né, uma Comissão de Prevenção de Acidentes, que a gente viu ontem a estabilidade do CIPEiro. Aí eu coloquei para vocês os demais artigos, eu só vou comentar alguns, né? Constitui inclusive contravenção penal deixar a empresa de cumprir normas de segurança e higiene no trabalho. Consideram-se também, ó, artigo 20, acidente do trabalho, as seguintes entidades mórbidas: a doença profissional, assim entendida, produzida ou a desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Por exemplo, quem trabalha com pó de sílica desenvolve a silicose. Quem trabalha com raio-x pode desenvolver alguma espécie de câncer, né? Porque por causa do material radioativo. Então, são as chamadas doenças profissionais. E a doença do trabalho é aquela entendida e adquirida ou desencadeada em função das condições em que o trabalho é realizado. Vejam, muitas vezes, ó, e com ele se relaciona diretamente a forma com que ele é realizado. Então, ler, dor, né, o esforço repetitivo. Quem trabalha em frigorífico tem muita questão de artrose, né, devido aos movimentos repetitivos. Então, há uma diferença entre doença profissional, que ela decorre da profissão, e a doença desencadeada no trabalho. Doenças, por exemplo, psíquicas, são desencadeadas por causa do assédio moral, muitas vezes a pressão que o empregado sofre no trabalho. Eu comentei com vocês do teletrabalho, né, que ele pode se tornar um fator muito estressante se ele não for equilibrado, se não tiver muita invasão da privacidade do trabalhador, né? E a gente tem que ter cuidado com esse parágrafo 1º do artigo 20, tá? Da Lei 8.213, que diz assim, ó, não são consideradas doenças do trabalho a doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produzem capacidade laborativa, né? Então, por exemplo, doença degenerativa, hérnia de disco, é uma doença degenerativa, que vem com a idade. Então, é muito difícil. Mas pode haver, professor, alguma relação com o trabalho? Pode. É o que nós chamamos de concausa. Embora não seja, por exemplo, aquela hérnia degenerativa, mas ela se agravou por causa do peso excessivo. Aí vai depender de perícia técnica, tá? Todas as vezes que nós tivermos pedido de estabilidade por acidente de trabalho ou doença, todas essas vezes tem que ter perícia. Tem que ter perícia. Não tem como
Pois não. Alguém quer perguntar? Continuando, queridos, veja bem, estabilidade, a doença do trabalho ou acidente de trabalho, eles podem dar ensejo a inúmeros pedidos na Justiça do Trabalho, tá? Na reclamação trabalhista. Um deles é o que nós estamos vendo, que é a estabilidade, né? Então, a estabilidade, ela é de 12 meses a partir da cessação do benefício. Pegadinha de concurso, não é da alta médica, é da cessação do benefício. O INSS parou de pagar, é de 12 meses, certo? Eu falei para vocês aquela prova da OAB que está até lá no portal, né? Está lá no Moodle, que a gente comentou ontem em sala, que era exatamente sobre isso, né? O sujeito era um entregador e ele acabou sofrendo uma mordida de um cão, acidente de trabalho típico. E quando ele retornou, um mês depois, foi mandado embora, mas a prova lá dizia que ele tinha recebido e cessou o benefício, tá? Equiparam-se também acidentes de trabalho. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a sua causa única, haja contribuído diretamente com a morte do segurado. Olha só as concausas. Para a redução ou a perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação, certo? O acidente sofrido no local e horário de trabalho, tranquilo, em razão de ato de agressão, sabotagem, terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. O ato de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiro, ou de companheiro de trabalho. O ato de pessoa privada do uso da razão, né? Assim, as agressões, né? Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Olha que bacana, o legislador equiparou isso a acidente de trabalho, tá? Ah, professora, mas enseja responsabilidade civil também? Danos? Dano material, moral? Claro que não. Nós já estudamos lá atrás que tem causas que são excludentes de responsabilidade. O caso fortuito ou força maior é uma delas. Por isso que vocês têm que saber distinguir bem o que ele vai ter direito, tá? Ele vai ter direito ao benefício previdenciário, como acidente de trabalho fosse, ele vai ter direito à estabilidade, mas ele não vai ter direito aos danos, porque essa aqui é um caso típico de excludente de responsabilidade que rompe com o nexo causal. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado. Muito comum, queridos. Pandemia, Covid-19. A gente tem muitos casos, né, de enfermeiros, médicos se contaminando no trabalho, por mais cuidado que eles tomem, né? Uma enfermeira, por exemplo, que a luva fura e ela acaba adquirindo AIDS ou uma doença infecto-contagiosa, hepatite, pode acontecer, é a chamada contaminação acidental, ou a contaminação por césio, por qualquer outro material, né, radioativo, aí perigoso. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Olha só, na execução de ordem ou a realização do serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar um proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo. Capacitação, né? No percurso da residência para o local ou deste para aquela.
tem que estar no percurso. Se o empregado mudou e resolveu, resolveu passar em outro local, ir jogar bola, aí já não é, ele se acidentou em outro, né, não estava no percurso, aí vai para outro código na Previdência, vai para doença comum, que é o código B90. Então, tem 2 códigos lá para percepção do benefício. O B91, que é acidente de trabalho ou doença profissional típica, e tem o B90, que é doença comum, tá? Só tem direito à estabilidade quem afastou-se pelo B91, que é acidente de trabalho ou doença profissional. Já vamos ver essa súmula. Então, aqui eu coloquei para vocês a questão da MP 905. Ela tinha revogado essa linha D da Lei 8.213, do artigo 21, mas estejam atentos que voltou a ser considerado o acidente de trajeto como acidente de trabalho, tá? Por força de outra MP, que é a 955 de 2020. Gente, queridos, quem estuda direito é um Deus nos acuda para saber todas essas MPs, tem que ficar atento, tá? Tudo que surge lá no planalto.gov, né, de MPs diferentes, a gente tem que estar atento para ver se uma revogou a outra ou não. Em matéria trabalhista acontece muito isso. Nos últimos tempos nós temos tido muitas MPs, né? O artigo 21A... Professora, Pois não. deixa eu só tirar uma dúvida. O trajeto até a casa, ele é acidente de trabalho, né? Agora de novo. Ficou um período de novembro a abril que não era, tá? Aí teve outra MP que revogou, foi há pouco tempo. Foi há pouquíssimo tempo, 28 de abril. Tá? Então, eu tava fazendo uma pesquisa, né? Eu tava estudando, eu ia fazer um artigo sobre. Aí eu coloquei lá que não era, né? Falei que não era. Aí eu tava lendo, aí mudou há pouco tempo. Falei assim, nossa, não deu nem tempo, né? Sim, não deu nem verdade. tempo, já teve... Foi isso mesmo, Amanda. Foi muito rápido, né? Mas assim, se a gente for ver, né? O trajeto, queira ou não queira, é uma proteção a mais para o trabalhador, né? Teve muita crítica, por isso que ele foi retirado como acidente de trabalho, mas se a gente for pensar, é uma proteção a mais aí para o trabalhador, né? Ele permanecer no emprego mais 12 meses, né? Queira ou não queira, ele faz todo dia esse trajeto, mas tem muita crítica, tá? Eu acho que vai cair de novo, com o tempo, porque a gente está vivendo num momento, como eu falei para vocês, de extremo liberalismo econômico, né? No Supremo mesmo, a gente tem um exemplo disso com a DI 7129 lá das terceirizações, né, do ministro Barroso, que é um dos caras mais liberalistas que tem, que considera que o voto dele foi que pode haver terceirização em tudo, que derrubou, né, a terceirização ilícita em todas as atividades. Agora ela é lícita em todos os âmbitos, né? Julgando sobre isso. Daí vocês viram julgamentos depois de que não precisa de negociação coletiva para reduzir salário, agora na pandemia. Então, assim, a gente vive tempos em que se retiram direitos do trabalhador em detrimento da empresa, tá? A gente está, assim, num momento de visão empresarial mesmo, tá? De visão empresarial. E isso é mundial, né? Um liberalismo econômico que a gente vem vivendo, onde o trabalhador vem perdido, a corda vem arrebentando mais para o lado dele. Respondendo a pergunta aqui da Cristina, professora, uma pessoa que perdeu a visão total de um olho e possui apenas 20 em outro, tem direito ao auxílio? Tem sim, Cris.
Principalmente se ocorreu no trabalho, né, ela tem inclusive direito à estabilidade e às indenizações por dano moral, material, lucros cessantes, que é o pensionamento. A perícia vai detectar qual o percentual que ela perdeu, tá, no trabalho, é a perícia que vê esse percentual. Depois eu vou postar para vocês um artigo brilhante daquela juíza que foi dar uma palestra. Ela fez um artigo recentemente sobre concausas. Causas, né, como eu falei para vocês, que não tenham relação direta com o trabalho, por exemplo, coluna e tal, mas que o trabalho tem alguma parcela. Ela fez um artigo junto com um médico do trabalho aqui de Londrina, que é excelente, de como o juiz vai quantificar esse dano, tá? Como que o juiz vai, por exemplo, fixar a pensão do trabalhador. Então, tem direito sim, tá? A mesma coisa, aproveitando o gancho dessa pergunta da Cristina, a questão da audição. Então, muitas pessoas, por causa do ruído, acabam perdendo a audição no trabalho. E o ruído, ele é causa inclusive, de aposentadoria por invalidez. Dependendo da extensão do dano, consegue até aposentar, né? Eu tenho casos assim na prática, tá? Tem que ver aí o grau de incapacidade. Mas então, a gente estava falando aqui, né, do rol de doenças, é muito grande, tá? E o artigo 21A da Lei 8.213, também fala das doenças que tenham nexo epidemiológico com o trabalho. Que doenças são essas? São doenças já presumidas, presume-se, tá? Isso inverte-se o ônus da prova, e presume-se que algumas doenças já são, pelo exercício delas, do trabalho, doenças ocupacionais. Então, tem todo um rol lá no anexo 2 e 3 do decreto 3.048 de 99, de doenças que já são consideradas do trabalho, tá? Professora, o que é esse nexo? Esse nexo, gente, é muito importante porque o trabalhador não vai precisar provar a culpa do empregador, tá? Essa culpa é presumida. Essa doença, ela já é tida pela Lei 8.213 como doença trabalhista. Então, exemplos, quem trabalha com exposto à luz, né? Luz muito forte, como que chama? Luz infravermelho, enfim, acaba desenvolvendo dano à visão, como a Cristina falou, dependendo de algumas profissões, tá? Que o empregado tenha que fazer muito esforço com os olhos ou esteja sob determinado tipo de luz, ele acaba perdendo a visão. No Japão, para vocês terem uma ideia, tem muitas pessoas que têm um grau de miopia ou mesmo como chama quando inflama os olhos? Tem várias doenças, mas enfim, porque eles trabalham com pecinhas muito pequenas nas fábricas, por exemplo, confeccionando óculos, e forçam muito a visão. E aqui no Brasil não é diferente, tá? Então, determinadas profissões exercidas já têm um nexo técnico epidemiológico com o trabalho. Quem trabalha com raio-x já é presumida que se tiver algum tipo de câncer, é devido à radiação. Quem trabalha com iodo, chumbo, tá? Tem algumas outras. O rol de doenças é bem
é vasto, tá? É bem vasto. Eu não coloquei ali porque é um quadro enorme. Coloquei para vocês no material que é o anexo 2 e 3 da Lei 8.213, para vocês darem uma olhada. Depois, quem tiver curiosidade, vai ver que nós temos muitas doenças na nossa legislação que já são consideradas doenças típicas do trabalho, do exercício do trabalho. Olha só, são 3 os nexos técnicos previdenciários. Então, o nexo técnico profissional ou do trabalho é fundamentado nas associações entre as doenças e as exposições. Então, algum tipo de exposição, como eu falei, a mercúrio, a iodo, predispõe a determinados tipos de câncer, tá? Câncer de estômago, câncer de pâncreas, daí vocês podem ver tudo lá nesse anexo. O nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho, ou nexo técnico individual. Ficou lindo, né? Gente, eu peço por favor para tirarem o áudio, quem tiver com o seu áudio ligado, tá? Que atrapalha. Então, os acidentes de trabalho típico ou de trajeto e o nexo técnico previdenciário, que é uma classificação de doenças internacionalmente reconhecidas como doenças do trabalho. Então, por exemplo, quem trabalha, né, em hospitais, desenvolver tuberculose ou, por exemplo, essa classificação internacional, a candidíase, para vocês terem uma ideia, pessoas que trabalham lavando coisas, cozinheiras, predispõem a determinadas bactérias, tá? A determinadas doenças de repetição. E essas doenças estão classificadas nessa classificação nacional de atividades econômicas, de acordo com uma classificação internacional. Gente, como é que funciona essa comunicação da doença ou do acidente de trabalho? É uma dúvida que muitos alunos têm, muitos clientes também questionam. A empresa é que tem que emitir a CAT, Comunicação do Acidente de Trabalho. A empresa é que emite. Porém, se a empresa não comunicar, o próprio trabalhador pode formalizar. Na falta de comunicação por parte da empresa, artigo 22, poderá formalizá-la o próprio acidentado e seus dependentes, a entidade sindical, o médico que o assistiu. Então, o trabalhador não pode ficar aguardando, tá? Ele tem que, lógico, ele pergunta para a empresa se ela emitiu a CAT e tal, e se acaso ela não tiver emitido, ele próprio pode formalizar. 135 da Previdência, ok? A comunicação não exime a empresa da responsabilidade pela falta de cumprimento neste artigo. Então, ela responde por contravenção penal, certo? Considera-se como dia do acidente, no caso da doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa, para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia do diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Então, veja bem, a gente tem um problema aí, porque tem uma súmula do TST, que eu coloquei até lá para vocês, essa súmula 378, que é bem importante, tá, para concursos. Olha o que ela diz, súmula 378, inciso 1º. É constitucional o artigo 118 da Lei 8.213, que assegura a estabilidade provisória por 12 meses, após a cessação do auxílio-doença do empregado acidentado. São pressupostos, aqui é que mora a divergência jurisprudencial, tá? São pressupostos para a concessão da estabilidade. Número 1, o afastamento superior a 15 dias.
Então, veja, esse empregado, se ele sofreu um acidente e ficou afastado só por 10, por menos que 15 dias, isso não é acidente de trabalho. Muito cuidado com isso, tá? Ele tem que ter sido afastado por mais de 15 dias, porque até 15 dias é um período de interrupção do contrato em que a gente vai ter acidentes aí muito comuns, né? Por exemplo, de repente o sujeito precisou operar de algo em que ele se recupera em 10 dias. Então, não é acidente de trabalho, certo? Sofreu um acidente de moto, mas assim, ralou a perna e vai ficar ali incapacitado, precisando repousar uns 10 dias. Então, não dá direito à estabilidade. E outra coisa, esse pressuposto, olha o que diz a súmula, ó, e a percepção desse auxílio-doença superior a 15 dias, salvo ser constatado após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Então, o que acontece? Existe esse pressuposto para conceder estabilidade, mas a gente vai ter casos que, por exemplo, o empregado só teve o diagnóstico depois que ele foi dispensado. Então, ele acabou não recebendo o auxílio-doença, ele, de repente, nem foi afastado. Então, o TST entende que existem esses casos e por isso que ele colocou esse salvo. Vocês vão atender clientes que vêm com um diagnóstico, por exemplo, de coluna, depois que ele foi demitido. E aí, por causa disso, ele não tem direito à estabilidade? Ele tem, se houver, daí vai ser um pouquinho mais difícil, a gente vai ter que ter a perícia, né, comprobatória de que esse problema de coluna é devido ao trabalho, guarda a relação de causalidade, e aí ele vai ter direito à estabilidade normalmente. Então, cuidado, tá? Em concurso. É requisito ter recebido auxílio superior a 15 dias? Tranquilo, mas a gente vai ter casos em que isso só foi considerado essa doença ou essa moléstia, né, que ele teve, essa perda, redução da capacidade, foi diagnosticado só depois, ele teve ciência depois. E nem por isso vai deixar de ser considerado como doença do trabalho. Inciso 3. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego. Mesma disposição da gestante, perceberam? Ou seja, se ele teve essa condição de acidente ou doença no aviso prévio, no contrato de experiência, ele tem direito, a empresa só vai poder mandá-lo embora 12 meses depois. Aí eu coloquei um caso aqui para vocês, ó. Pedro Henrique laborou para o banco por 25 anos. Foi dispensado em janeiro. Em julho do mesmo ano, foi afastado pelo órgão previdenciário, em virtude da síndrome do túnel do carpo. Em janeiro de 2011, ajuizou reclamação trabalhista, postulando o direito à estabilidade no emprego. A perícia médica realizada no processo comprovou que a moléstia teve origem lá atrás, em 2010, no trabalho. Dessa forma, a decisão judicial conferiu a Pedro a indenização substitutiva relativa à estabilidade no emprego. Porque, vejam, já tinha passado o período. Então, aí não cabe mais a reintegração, mas deu a ele a indenização substitutiva. Tá? Muito cuidado. Outro detalhe. Eu coloquei aqui uma jurisprudência do contrato de experiência, né, para ilustrar isso que eu falei para vocês, que ela cabe no contrato de tempo determinado. E vocês podem me fazer a mesma pergunta da gestante, né? Mas, professora, como é que a empresa vai saber se o sujeito está saudável ou não quando ela dispensa?
Para isso, gente, que existe o quê? Exame periódico, exame admissional e exame demissional. No exame demissional, o grande problema que a gente tem, tá? É que o exame demissional é só uma entrevista. Você vai lá nessas empresas de segurança no trabalho, né? Eu até, quando eu fiz o da FAP, é uma empresa ali no centro de Apucarana. E eles só fazem algumas indagações, né? Você tem pressão alta, tá tudo bem, tem diabetes? Não. É por causa disso que dá problema, entende? O correto seria o quê? Um exame mais detalhado com esse trabalhador, o médico examinar, perguntar se tem dor, se não tem, tá? Como são só perguntinhas assim, você preenche um questionário, acaba sendo demitido esse trabalhador com algum problema que originou lá no trabalho. Isso é muito comum. O empregado ser demitido, por exemplo, com síndrome do túnel do carpo, e aí começa a doer o punho, começa a doer o braço, e quando ele vai ver, era de tanto digitar lá, 4 meses atrás no trabalho, já veio acompanhando ele, uma alergia, tá? Também pode acontecer que ele vem lá com um problema no pulmão, que ele nem sabia que o pulmão dele estava com uma inflamação devido ao pó, né, o excesso de partículas lá onde ele trabalhava. Isso é muito comum, por exemplo, que trabalha nessas colheitas, né, de milho, soja, aquele pó que soltam esses, como é que chama? Esses grãos, podem causar no trabalhador alguns problemas que vêm depois, tá? Entendidos, queridos? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, é um pressuposto da estabilidade que ele se afaste por mais de 15 dias e perceba o auxílio-doença. Porém, esse pressuposto não é absoluto, salvo se constatada a doença depois, né? Depois que ele, no curso do contrato de trabalho, ou mesmo depois, ele teve um diagnóstico sobre essa doença. Portanto, é meio caminho andado para o advogado, lógico, quando o cliente vem para vocês, né, e fala assim, doutor, olha só, inclusive eu recebi o auxílio doença aqui, ó, o código B91, aí você diz, nossa, que ótimo. Então, a sua estabilidade já não precisamos, já é tranquilo aqui, tá? Porque ele já preencheu o requisito da súmula 378. Agora, o problema vai ser quando vem essas constatações da saúde, né, dos médicos particulares e tal, do trabalhador, vem depois de extinto o contrato. Aí nós vamos depender da perícia para averiguar essa relação de causalidade com o emprego que ele tinha, ok? O que daí torna bem mais difícil, né? A gente vai precisar daí dos exames, de toda a avaliação pericial para ver se essa doença não é degenerativa, não é, tem que ter uma série de critérios. Eu vou mandar para vocês esse artigo da doutora Ana Paula, junto com um perito que é médico aqui, ficou excelente, ele coloca 10 critérios para um perito caracterizar a relação de causalidade com o trabalho. Ele tem que extinguir, verificar se não uma moléstia comum da idade, se ela não é degenerativa, se ela não é comum, por exemplo, não é hormonal, né? Muitas mulheres têm, por exemplo, na pós-menopausa, o hipotiroidismo, e aí acaba vindo a depressão. Então, assim, tem muitos critérios, são 10 critérios que os peritos colocam como relação de causalidade com o trabalho. Professora, mas se tiver ali algo que relacionou, que não se, né, teve uma contribuição ali da empresa para agravar o quadro,
Ótimo. Daí o perito vai ter que dizer para o juiz, tá? Qual o percentual disso? Quanto que a empresa concorreu nessa relação com causalidade com o trabalho? Qual que é o percentual de 0 a 100? 20% foi o trabalho, 80% é uma doença da idade degenerativa. Então, é uma tarefa muito difícil para os médicos do trabalho, essa questão de caracterização da doença, ok? Queridos, então nós vimos as principais estabilidades e tem algumas outras que eu gostaria de comentar com vocês e não são tão comuns, mas elas caem também nas provas, não são muito comuns na prática, tá? Uma delas é a do artigo 55 da Lei 5.764 de 71, é a estabilidade dos eleitos diretores de cooperativas, né? Então, vamos pensar assim, Unimed, né? Tem lá uns médicos que você sabe que eles prestam serviços, eles são empregados da cooperativa, por exemplo, laudando as questões de auditoria, né? Exames complexos, e um deles é eleito diretor da Unimed. Então, ele vai ter essa estabilidade também de 12 meses, até um ano após o término de seu mandato. Lembrando que ele vai ter que ser empregado, né, da cooperativa, tá? Outra estabilidade que existe é do CNPS. O que é o CNPS? Conselho Nacional da Previdência Social. Ela é estendida aos suplentes também, tá? Na da cooperativa não tem suplentes. Vocês têm que saber esses macetezinhos. No CNPS e no Conselho Curador do FGTS, que tem sede em Brasília, na verdade. Tá? Eles são todos formados por representantes de trabalhadores e representantes das empresas. Tem todo um conselho, tanto no âmbito do Fundo de Garantia e no âmbito da Previdência Social. Nesse caso, os suplentes gozam também, tá? De até um ano após o término do mandato de representação. Que mais? Há cláusulas, existem cláusulas, como eu falei para vocês, no âmbito dos sindicatos. Então, existem convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho que estipulam estabilidades. É muito comum vocês virem, quando vocês forem advogar, tá? É bom olhar a convenção do sindicato. O trabalhador está para aposentar, vamos supor, está faltando um ano para ele aposentar, ele é mandado embora. A primeira coisa que vocês têm que ver com esse cliente é se o sindicato não assegura por convenção coletiva uma estabilidade. Geralmente estipula-se, tá, que um empregado que estiver próximo da aposentadoria, né, 12 meses antes, ou tem algumas que estipulam 24 meses antes, não poderá sofrer dispensa arbitrária. Então, é muito comum isso. A gente tem que observar quando a gente recebe esses clientes no escritório. Porque, opa, né, às vezes ele mesmo te fala, doutor, fui mandado embora porque eu estava para aposentar, bem próximo da aposentadoria. Aí você já liga o alerta e vai ver. Hoje tem tudo pela internet, você digita lá, Sindicato do Comércio Apucarana, e aí você já vai achar a convenção coletiva se tem alguma previsão nesse aspecto. Também é muito comum, no âmbito das convenções coletivas, cláusulas convencionais estipularem que o trabalhador não pode ser mandado embora quando do retorno da doença comum, tá, queridos? Que isso é muito comum ele ser mandado embora por doença comum. Vamos pensar assim, que uma pessoa está tratando o câncer, tá? Tem toda aquela quimioterapia, tem a cirurgia, a pessoa fica super fragilizada, afasta-se, vamos pensar por o tratamento, afasta-se por doença comum, né? Não é o código B91, é o código B90. E não pode ser mandado embora, certo? Não pode ser mandado embora porque o contrato se suspende.
Então, ela não pode ser mandada embora. Ela é afastada e ela fica aí, sei lá, 5 meses, encostada, né, que nós falamos, fica recebendo o auxílio-doença pelo INSS. Quando ela retorna, a empresa geralmente manda embora, porque já arrumou um substituto para aquela vaga. Isso é muito comum. Vocês vão receber clientes que falam assim, mas doutor, eu fui mandado embora só porque eu estava doente. Né? Aí você tem que fazer aquela perguntinha, mas espera lá, você tem provas disso? Você tem prova que a sua dispensa foi discriminatória? Que a dispensa discriminatória enseja reintegração ou indenização em dobro. Já vou falar dela, certo? Vocês precisam verificar, então, se a convenção coletiva impede. Tem convenção que eu coloquei aqui para vocês, ó, que estipula que o trabalhador que retornar nos 90 dias posteriores ao retorno do trabalho do afastamento da doença comum, ele não pode ser mandado embora. Então, ele não pode ser mandado embora, por exemplo, nos 3 meses depois do que ele retorna. É muito comum ter cláusula assim, mas se não tiver, aí vai caber de você indagar o cliente, né? Olha, você tem certeza? Não foi mandado embora por... O empregador tem o direito potestativo da dispensa. Eu tive um caso, queridos, eu tive um caso na prática, meu cliente até já faleceu. Ele trabalhou 25 anos aqui num restaurante em Londrina, e ele, já respondo, Roberto, sua indagação, mas esse meu cliente, ele tinha pressão alta e ele tinha diabetes, tá? Mas ele era um baita de um garçom, tá? Pensa num cara assim, ele tinha 25 anos aqui num restaurante, atendia super bem os clientes e tal. Com o agravamento da doença, que daí foi piorando a diabetes, afetou a visão dele, ele começou a precisar se afastar. Muitas vezes faltava no trabalho e ele ficou um período, uns 5 meses, ele ficou afastado, acamado mesmo, né? Ficou no hospital. Quando ele retornou, aí ele logo foi mandado embora, certo? E ele veio com essa queixa para mim, doutora, eu fui mandado embora por causa que eu estava doente, né? Aí você tem que analisar, mas assim, o senhor tem certeza? O senhor tem provas? Ah, não, não tenho prova, mas o patrão começou a me falar que eu não precisava mais vir determinadas noites e tal, né? Então, assim, eu, infelizmente, como ele não tinha prova, ele não tinha nenhuma testemunha que dissesse que foi pela doença dele, então eu não arrisquei. A gente não pode se aventurar nos pedidos trabalhistas, principalmente agora pós-reforma. Eu não pedi danos morais, mas dá para pedir danos morais na dispensa discriminatória tranquilamente, certo? Respondendo à pergunta do Roberto, prazo para reivindicar a doença do trabalho é o mesmo das reclamações trabalhistas? Sim, Roberto, 2 anos. É o prazo prescricional. O único problema que a gente tem que ver é que pode ser que essa doença, vamos supor, ele tenha ciência do diagnóstico e esse prazo esse prazo ele se conta da ciência do diagnóstico, tá? Então vamos pensar que esse trabalhador descobriu 2 anos depois que aí é que surge a actio nata, que chama, o direito à pretensão. Tá? Então ele descobriu 2 anos depois que ele foi mandado embora a doença dele e que aquela doença tinha uma relação com o trabalho. Aí ele vai estar no prazo ainda, porque é da ciência do diagnóstico. Isso é muito comum de acontecer, tá, queridos? Então, eu queria falar para vocês dessa doença discriminatória, da estabilidade por discriminação que pode acontecer, tá? Que eu coloquei umas questõezinhas para vocês que caem, né,
Vejam lá essa aqui, ó. Maria das Graças terá direito ao repor... Ah, o aborto. Eu queria falar para vocês também do aborto. E o aborto dá direito à estabilidade gestante? Não, não dá direito. Tá? O aborto, ele é considerado espontâneo, né? Que é muito comum das mulheres terem. Não dá direito à estabilidade gestante. Vai dar direito aos dias, às 2 semanas. Artigo 395 da CLT prevê lá que a mulher que sofreu um aborto, ela vai ter direito a 2 semanas. O FGTS, a gente vai falar mais dele nas próximas aulas, vai ter uma aula sobre isso, mas ele é de 8% sobre a remuneração do trabalhador. Questãozinha típica de OAB, ó. A estabilidade provisória do dirigente sindical é de suma relevância para o direito do trabalho, uma vez que permite que o trabalhador eleito para o cargo de direção sindical possa reivindicar os direitos de sua categoria, sem que seja alvo de perseguições por parte do empregador. Como eu falei para vocês ontem, tanto o membro da CIPA como o dirigente sindical é a pedrinha no sapato do empregador. É por isso que eles têm estabilidade. Pensa bem, o sujeito que representa a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, representando os empregados, ele vai ficar cobrando. Olha, o senhor tem que pôr a rampa, a empresa vai ficar né, importunando o empregador para que as normas sejam seguidas. E o dirigente sindical é a mesma coisa, ele sempre busca a melhoria das condições de trabalho do empregado. Olha o que diz, acerca da estabilidade provisória do dirigente, assinale a alternativa correta. Letra A, membro de conselho fiscal do sindicato tem direito à estabilidade no emprego? Negativo. Falei para vocês, tomem cuidado que o TST entende que membro do conselho fiscal não é dirigente. Eu dei até o exemplo para vocês, um tesoureiro. Também não é dirigente. Não há número máximo de dirigentes sindicais eleitos para cargo de direção em determinado sindicato que gozem da estabilidade no emprego? Há número sim, está lá no 522, número de 7. Com a suplência pode chegar a 14. Letra C. Os dirigentes sindicais, eleitos como suplentes, também têm direito à estabilidade provisória no emprego. Correta. Né? Os dirigentes sindicais, eleitos como suplentes, têm direito à estabilidade no emprego. Letra D. Havendo a extinção da atividade empresarial no âmbito da base do sindicato, subsistirá a estabilidade? Súmula 369, não subsistirá a estabilidade. Se extinguiu a empresa, outra coisa que eu falei para vocês ontem, o empregado tem que exercer, para reivindicar a estabilidade, a mesma, tem que ser da base do sindicato a função que ele exerça. É muito comum dele diretor do sindicato, mas acabou se formando e na empresa ele exerce outra função. Então, é diretor do sindicato dos jornalistas, mas na empresa ele está lá como auxiliar administrativo, ele não está como jornalista. Se ele exerce profissão de categoria diferenciada, tem que ser para a mesma função dessa categoria diferenciada para ele ter direito à estabilidade. E a letra E, caso a comunicação do registro da candidatura ou a eleição e da posse seja realizada pelo sindicato após o prazo de 24 horas, o trabalhador não terá direito à estabilidade. Mesma súmula, tá? 369, tem direito sim, mesmo que a empresa não comunique em 24 horas, mesmo que ela ultrapasse esse prazo, o dirigente sindical vai ter direito. Uma questãozinha sobre CIPA. Ó. Assinale a correta acerca da CIPA. O membro suplente de CIPA pode ser dispensado arbitrariamente?
ou sem justa causa? Não. Suplente não pode. A estabilidade no emprego para os membros de CIPA é exclusiva para aqueles que forem eleitos como representantes dos empregados. Correto, né? Quem representa o empregador, por óbvio, não tem estabilidade. A estabilidade no emprego para os membros da CIPA se estende aos contratos de trabalho por prazo determinado? Não. Cipeiro, não. Dirigente sindical, também não. Só gestante e o acidentado ou doença do trabalho é que daí, no prazo determinado, a estabilidade subsiste. A estabilidade no emprego para os membros da CIP, a estabilidade para os membros da CIP não finda com a extinção do estabelecimento comercial, finda, ela termina com a extinção. Esgotado o período da garantia de emprego para os membros da CIPA, não é possível o ajuizamento de ação judicial que envolva o direito à estabilidade? É possível, sim. Ele só não vai ter direito à reintegração, né? Ele vai ter direito à indenização supletiva. Bom, queridos, com relação à discriminação, então, dispensa por discriminação. Onde que a gente tem essa previsão que não pode? Artigo 7º, inciso 1, né? A gente tem a relação de emprego protegida contra dispensas arbitrárias. Essas dispensas, né, a gente tem que ver que o empregador tem o direito potestativo de demitir seus empregados, desde a Constituição de 88, artigo 7º, 1, certo? Porém, é vedada a dispensa discriminatória. Onde que ela está prevista? Na Lei 9.029, de 95. Olha o que ela diz. Nos termos do artigo 4º, o rompimento de relação de emprego por ato discriminatório faculta ao empregado, além da indenização por dano moral, optar entre, aqui é uma opção do empregado, tá? Reintegração no emprego, com ressarcimento do salário de todo o período, ou a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento. Vamos pensar que ele foi demitido e faz, né? Sei lá, ele foi demitido em 4 meses, assim. Então, ele vai ter o direito ao dobro dessa remuneração do período de afastamento, desde a dispensa discriminatória. Mas o que é a dispensa discriminatória? Aquilo que seja desqualificante e injusto, né, com relação à característica pessoal do empregado. Aos olhos do empregador, aquilo que seja motivado por intolerância e preconceito. Então, como eu falei para vocês, às vezes a pessoa é demitida porque é obesa, porque tem pressão alta, porque tem diabetes, porque é portador do HIV. HIV, vocês sabem que hoje em dia não tem mais um estigma, ele é considerado como um diabético, tem tratamento a vida inteira. E da reintegração, tá? Súmula 443. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do HIV ou de doença grave que suscite um estigma ou preconceito. Então, nesses casos, recebendo vocês um cliente com essa situação, a empresa ficou sabendo, doutor, que eu tenho HIV, mandou embora no dia seguinte. Cabe ação, tá? Reintegração. Também com base nessa súmula, a interpretação é extensiva para câncer, doenças psiquiátricas. Presume-se sempre discriminatória, cabendo ao empregador o ônus de comprovar que desconhecia a doença no momento da dispensa. A maior parte deles vai vir na defesa e dizer, mas eu sequer sabia, eu nem tenho conhecimento, né?
nem sabia que ele tinha essa doença e tal, mas daí você pode provar com testemunhas que, na verdade, eles tinham ciência e acabaram mandando embora por força dessa doença, tá? É muito comum empregado com a depressão, com um transtorno de ansiedade, a empresa descobre e acaba mandando embora. Demais casos, só motivos religiosos, de raça, de opção sexual, então homossexuais, gênero, origem, entre outros. Infelizmente, queridos, a gente vive num país que é muito preconceituoso. É muito preconceituoso. A nossa abolição da escravatura foi uma das últimas. Então, assim, a gente é muito pior que os Estados Unidos, tá? E olha lá como é que foi a situação do George Floyd, né? Eu achei assim, o que eu achei o máximo foi que o cara, ele percorreu o país todo, vocês viram, antes do enterro, porque lá não se admite a discriminação. O cara é exaltado, enquanto que se fosse um negro aqui, que morreu como ele, não ia ver aquilo, né? Nem uma exaltação. Até o presidente Trump falou em cadeia nacional. Aqui no Brasil não, é normal, todos os dias morre-se por opção sexual, por questão de gênero, questão de raça, tá? Então, nós temos um país que tem que caminhar muito para melhorar. O que esse empregado pode pleitear? Ele vai pleitear a nulidade da dispensa e a indenização por dano moral. Aí, como eu coloquei para vocês, compete a ele, tá? Eu coloquei até a lei aqui embaixo para vocês lerem. Compete a ele ser reintegrado, então, se cair isso no exame de ordem, dispensa discriminatória, você pode pedir entre ele ser reintegrado ou aos salários do afastamento. Por quê? Porque a lei faculta ele a receber uma indenização ou a ser reintegrado. Num exame de ordem, o que eu faria? Eu faria um pedido sucessivo. Requer, né, a reintegração no emprego, caso Vossa Excelência entenda desaconselhável, ou vamos, é lógico que na prática a gente vê o que o cliente quer, né? Aí a gente pede logo a indenização, nesse caso, em dobro, né? Na maior parte das vezes ele não quer voltar para a empresa. E aqui é um pouco diferente, aqui é bem diferente, eu diria, das outras dispensas, que visam a manutenção do emprego. Na discriminatória, não. É facultada a indenização. Então, assim, o sujeito geralmente já foi hostilizado e ele não quer o retorno, ele não quer a reintegração, mas ele tem direito, tá? Ou a reintegração, ou a indenização em dobro, desde a nulidade da dispensa até o dia que ele ingressou com a ação. Certo? Dúvidas, queridos? Com isso, a gente encerra a questão das estabilidades. Quem quiser perguntar alguma coisa aqui no chat. Lembrando, tá? Essa questão que o Roberto falou é bem importante do prazo. O prazo prescricional trabalhista é de 2 anos. Então, assim, a gente tem que ver que, em tese, são 2 anos para reivindicar problema de estabilidade, de doença ocupacional, e principalmente a estabilidade. Mas o prazo para reivindicar doença, que o Roberto perguntou, talvez eu não sei se eu entendi bem, são as indenizações.
A indenização surge da axiomata. Agora, a reintegração e a estabilidade, aí é prazo de 2 anos mesmo, tá? A estabilidade ao serviço. Agora, a indenização por dano moral, material, estético, ela vai surgir de quando o empregado tomou ciência dessa doença. Isso aí é bem controvertido, tá? É bem controvertido. Eu diria para vocês assim, enfrenta-se uma barreira, né, nessa reclamação. Por exemplo, o sujeito procurou vocês 3 anos depois e ele vem com um quadro de doença que ele descobriu posteriormente. Aí a gente vai ter que avaliar bem e fundamentar muito bem uma reclamação para fugir da prescrição, tá? É preciso ter certeza mesmo de que essa doença, ele só teve ciência depois. Se ele tiver tido qualquer resquício antes, no curso do contrato de trabalho, se ele já se tratava com o médico e já tem aí uma suspeita de que ele tinha um possível diagnóstico, vai ser complicado fugir da prescrição de 2 anos. Agora, se realmente ele descobriu só depois, vai surgir esse direito, nasce da ciência do diagnóstico. Adalberto? Não? Adalberto presente, professora. Presente. Alex? Amanda? Só um recadinho. Ó, Amanda tá, né, Amanda? Só um recadinho a todos, tá? Até se te questionarem, Léo. Eu não estou mexendo ainda lá na correção de faltas daqueles que têm feito as atividades, tá? Eu vou mexer nisso futuramente. Teve um bimestre, acho que no semestre passado, que depois eu fui vendo todo mundo que fez as atividades, também perguntei para o Léo e ele me passou, e talvez o professor Paulo depois abra um prazo lá na frente. Então, eu só estou terminando as minhas aulas, vocês vão ver isso, eu estou terminando as aulas e já postando as faltas lá. A questão de que quem fez atividade e tal, eu vou corrigir depois, tá? Anderson. Ana Beatriz. Bárbara. Bárbara presente. Bruno Henrique. Presente. Clóvis. Cristina está. Presente. Daniele. Evelyn. Presente. Fernanda. Presente. Faed. Giancarlo. Fernanda. Giancarlo está aí. Fernanda Volpe. Só tá a Nicole aqui, eu acho. Tá. Isabela. Presente. Heloíse. Também. Isis. Presente. Jean Carlos. Presente. Jean Clevers. Presente. Jonathan. Jonathan presente, professor. João Pedro. João Pedro tá aí também, tá. João Vitor Lobo. Presente. Tem. José Vitor. Presente. Kathleen. Larissa. Presente. Leonardo. Letícia. Letícia não tá? Lilian. Presente. Professora Imagem. Lineker.
Adalberto. Ah, Liz? Liz não tá? Lucas? Lucas Tá Felipe? aqui. Lucas Felipe tá aqui. Marcos Paulo? Presente. Maressa? Presente. Maria Eduarda? Presente. Maria Fernanda? Maiara? Presente. Marina não tá. Milena? Natália? Também não tá. Paulo Henrique? Não tá. Rauane? Presente. Renato? Cilião? Renato presente. Roberto Henrique? Presente. Roberto Sebrián tá aí. Ronaldo? Presente. Tayla? Presente. Thaís? Presente. Valdeir? Presente. Vitor? Presente. Vinícius? E o William? Bem, professora, ontem a senhora chamou por mim, hoje não? Paulo, você não está ainda na chamada. Você regularizou hoje? Foi hoje? Não, ontem. Ontem. Tá, Demora até uns 3 dias úteis, professora, para aparecer no sistema o nome dele. Então tá. Eu já passei por uma situação parecida, acontece isso. Então beleza. Eu vou anotar aqui o nome dele para Tá bem. Beleza, queridos. Bom final de semana para todos. Até semana que vem, tá? Nos vemos semana que vem. Beijos.